Supõe para mim, Atos 3, o 19, depois o 23. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus. O que a Késsica acabou de testemunhar? Que eles estavam num momento, estava na igreja e não estava. Aí passaram por uma tribulação e fizeram isso. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim que Ele perdoe os pecados de vocês. O 23 agora. Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. Numa sala de aula, estava sendo aplicada uma prova. Faltando alguns minutos para tocar a campainha e os alunos terem que entregar a prova, um aluno lá no fundo falou: professor, me arruma uma folha em branco. Professor, mas meu caro, já vai dar o sinal, não dá tempo de você. Não, é que eu baguncei tudo a minha prova aqui, o rascunho meu virou uma baderna aqui, eu preciso de uma outra folha em branco para me recomeçar tudo. O professor foi lá, pegou a folha, está aqui, acelera aí, e ficou torcendo por ele, para dar tempo dele terminar ali o seu rascunho, refazer a prova, tudo. Assim, irmãos, é na nossa vida. Nos minutos finais, para ele tentar consertar a prova dele, para ele passar naquela prova, ele pediu uma folha em branco ao professor, e ali ele fez a correria dele. E nós, irmãos, sem mesmo pedir essa folha branca para o nosso professor celestial, Ele nos dá essa chance. Toda manhã, quando você acorda, você tem uma folha em branco nas tuas mãos para você recomeçar a reconstruir os erros do ontem. Então, irmãos, não perca a chance. Aquele aluno tinha poucos minutos. Nós também, no dia inteiro, são poucos minutos. E se nesse poucos minutos que nos resta, você não conseguir arrumar os erros do ontem, de vez você fazer com perfeição o teu dia ali, você ficar lá desenhando, até muitas vezes escrevendo algo da vida do vizinho, borrando, riscando, esquece de fazer a tua prova do dia. Então, essa noite, irmão, lembre-se que toda manhã, ao acordar, o nosso professor nos entregou uma folha em branco para nós recomeçarmos o dia, arrumando os erros do passado, para que a hora que ele dá o sinal, eis-me aqui, Senhor, e você passe na prova. Porque já imaginou você entregar uma prova toda rabiscada, toda suja, para ele? Para onde você vai? Não precisa nem falar, né? Então lembre-se, irmão, levantou cedo. Nosso pastor sempre fala, não saia de casa sem orar. Refaça teu dia. Lembra do que você fez. Opa, hoje eu me conserto. Para não perder, irmão, a chance, né? A tua última chance pode ser hoje. Não deixe para amanhã, irmãos. Amém? Irmãos, esteja com o teu coração aberto, conectado com o trono da glória, conectado com o reino de Deus, porque nós estamos aqui na igreja com um propósito.
tudo aquilo que o pastor tem ministrado, assim como ele falou, para a gente ser fiel, para nós procurar, para nós sermos prósperos, tudo aquilo que ele tem ministrado, não é só visando essa terra, não é só visando a nossa vida aqui na terra, mas é visando o quê? Visando o reino de Deus. Assim como a pastora Edmar acabou de falar, a nossa folha em branco, de repente, nós podemos estar vivendo o nosso último segundo aqui na terra. E se a gente morrer agora, para onde nós vamos? E se o arrebatamento acontecer agora, para onde nós vamos? Então, assim como o pastor tem ministrado, procura viver uma vida com propósito. Deus tem promessa para esses últimos tempos, promessa de um grande avivamento. Deus, ele tem promessa do último avivamento para a igreja. Então nós não podemos esperar que alguém faça isso. Nós não podemos esperar chegar aqui no culto, o pastor faça um culto esplendoroso, a glória do Senhor desça, aí você seja cheia do Espírito Santo. Isso é no dia a dia, no nosso proceder. É dia a dia, que é uma maneira de viver nosso, é um estilo de vida. A Bíblia fala que nós somos cidadão do céu. Então, no nosso dia a dia, nós temos que viver como cidadão do céu. É a gente parar e analisar. Mas espera aí, eu estou refletindo a glória de Cristo? Quando alguém olha para mim, a pessoa vê que eu sou filha de Deus? Então, todas essas coisas nós temos que analisar. E saber também que nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui trabalhando, vivendo, um dia nós vamos morrer e tudo vai acabar. Porque quando as pessoas não entendem acerca do reino de Deus, o que as pessoas pensam? Morreu, acabou. Ai, quando eu morrer eu vou descansar. Tanto é que por isso tantas pessoas se suicidam, achando que vai colocar fim no seu sofrimento. Mas pela Bíblia nós vemos que não é assim. Pela Bíblia nós vamos ver que depois que nós morrermos, aí sim é que vai começar. Aí sim é que vai começar de verdade a eternidade. Então por isso, no nosso dia a dia aqui, é que nós vamos plantar para a nossa eternidade. E para isso nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus. Porque aqui na Bíblia nós vamos ter orientação de Deus para que o dia que o sinal tocar, nós não ficarmos para trás. Porque conforme nós vamos ver Jesus ensinando, quem ficar para trás vai ser dia tão terrível aqui nessa terra como nunca houve e nem haverá. Então o dia de nós nos prepararmos para isso é hoje, não é amanhã, não é a semana que vem. É hoje. Eu até me lembro quando eu era adolescente, até comentei com vocês algumas vezes, então na época minha mãe ia na igreja e tal, então eu pensava, eu não posso ficar perdendo meu tempo aqui na igreja, eu tenho que curtir, eu tenho que ir para a festa, como é que vai fazer? Eu vou deixar a minha adolescência passar e eu não aproveitar? Mas só que eu não tinha entendimento. E se eu morresse naquela época, aonde eu estaria hoje? É muito importante saber, ninguém vai virar estrelinha. Ninguém vai virar estrelinha. Em Apocalipse deixa bem claro. Então, às vezes a gente está falando, tem que entregar a tua vida a Jesus. Aí a gente evangeliza, fala de Jesus. Olha, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Mas por que nós temos que entregar a nossa vida para Jesus? Porque a Bíblia deixa bem claro. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso nome, ele é escrito no livro da vida. Lá no céu tem o livro da vida, que todo aquele que entregou a sua vida para Jesus. Mas não é só entregar a vida para Jesus e viver uma vida de qualquer jeito. Nós temos que entregar a nossa vida para Jesus e no dia a dia nos esforçar para viver de acordo com a vontade do Senhor. No dia a dia nos esforçar para viver em santidade de vida. Porque a Bíblia, ela é bem clara. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E nós temos que entender também que lá no céu é como se tivesse um diário de cada um de nós.
Lá no capítulo 20 nós vamos ver, foram abertos os livros e o livro. Os livros é o diário da nossa vida. Tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, de bom e de ruim, é tudo anotado naquele livro. E no dia do grande julgamento de Deus, aquele livro vai ser aberto. Aí o nosso diário vai ser lido diante de milhões e milhões de pessoas. Aí virá o julgamento de Deus. Se nós vivemos de acordo com a vontade do Senhor, nós vamos entrar para o reino de Deus. E aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre. Então não é à toa que a Bíblia fala, buscar o Senhor no dia que se chama hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Então nós temos, Deus é tão misericordioso que Ele deixou o plano para nós. Assim como o pastor pregou esses dias, que Deus tem um plano, então o plano de Deus o plano do Senhor é que nós tenhamos vida e vida em abundância. Plano de Deus para nós, Ele tem um de melhor para nós. E lá em Timóteo fala que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Aí a pessoa fala, mas imagina, Deus é bom, Deus é amor, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. A receita está aqui. Quem não seguir a receita de Deus, a Bíblia é bem clara que quem não foi encontrado no livro da vida, será lançado no lago de fogo que arde como enxofre. E o livro de Apocalipse, ele nos mostra tudo o que vai acontecer até o tempo do fim. Eu me lembro que nas aulas de literatura na faculdade, a gente tinha que estudar aqueles poemas mais malucos, aquelas coisas mais doidas que nada a ver com a realidade da gente. E eu me lembro que tinha alguns poemas que falavam da morte. Ali o autor falava, porque a morte a gente não sabe como que é, a morte, seu mistério, e coisa e tal, e coisa e tal. Mas pela Bíblia, quem conhece a palavra de Deus, sabe muito bem o que vem depois da morte. Então, assim como o pastor falou na quinta-feira, o dia da morte do crente é o dia de vitória. É o seu dia de vitória. Por quê? Nós vamos morar no céu com Deus, nós não vamos ter que pagar boleto, nós não vamos ter que trabalhar, não vamos ter que preocupar com conta, nós vamos viver maravilhas no céu com Deus. E quem não estiver firme com Jesus, infelizmente, vai sofrer no inferno, queimando dia e noite, pelos séculos dos séculos dos séculos, e nunca mais acaba. É para eternamente. Eternamente, eternamente, eternamente. Porque aqui a gente vive 70, 80, alguns são mais teimosos, chegam aos 100, mas lá na eternidade é para sempre. Nunca mais acaba. Às vezes a gente queima a pontinha do dedo, aquilo fica doendo um dia, é tão insuportável. Agora imagina no inferno, a pessoa queimando 24 horas por dia. Nós não sabemos qual é o grau do forno do inferno, eu nem quero saber. Não sei quantos 1000 graus que é. Imagina uma vida de sofrimento eterno. Aí a pessoa tem uma vida desgraçada aqui na terra, não quis saber de entregar a vida para Jesus, e quando ela morrer, achando que ela vai descansar, aí é que o negócio vai ficar feio. Aí você usa a expressão que você quiser. O chicote está estralando, o bambu está gemendo, o pau está caindo a folha. Aí você usa o que você quiser de bem expressivo para a situação. E para isso nós temos a Bíblia. O Senhor deixou a Bíblia para nos livrar de tudo isso. Então, como nós sabemos... E por que tem tudo isso? Porque o homem pecou. Como nós sabemos, lá no Jardim do Éden o homem pecou. E Deus enviou Jesus para nos livrar do pecado. Então, ali nos evangelhos nós temos falando a respeito que Jesus veio, Jesus se fez homem, Jesus veio aqui na terra, Ele viveu, cumpriu o propósito de Deus, morreu naquela cruz, não é morreu, Ele se entregou, porque a morte é para pecador, e Jesus não tinha pecado nenhum. Então Ele se entregou, aquele sofrimento que Jesus teve na cruz do Calvário, foi para livrar eu e você do inferno.
Porque se não fosse a morte de Jesus na cruz do Calvário, todos nós iríamos para o lago de fogo e enxofre. Não tem nada que a gente pudesse fazer que nos livraria de lá. Então, por isso que diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que a gente fica, entregue a sua vida para Jesus, conserte a sua vida todo dia, busca viver uma vida de fidelidade com Deus, busca ser fiel, busca isso. Até na quinta-feira tivemos aquela pregação, Deus nos exortando para nós nos envolvermos com a obra de Deus, nos envolvermos com o plano de Deus. Para quê? Para que nós sejamos livrados do dia que a campainha tocar, nós subirmos para o céu e não formos lançados no lago de fogo e enxofre. Então é isso que o livro de Apocalipse vai nos ensinar. No livro de Apocalipse vai contar todinho como vai ser o desfecho final da humanidade. E ali Deus já nos deu a receita para a gente se livrar, para nós ficarmos livres desse dia, do grande e terrível dia que está para vir sobre a terra, como nunca houve, assim como Jesus fala. Então, nós vamos ver, lá no Evangelho de João, capítulo 20, faz favor, você abre para nós, Evangelho de João, capítulo 20, do verso 1 ao verso 9, mas aí você deixa a partir do verso 6, tá bom? Então, ali no capítulo 20 do Evangelho de João, está narrando sobre a ressurreição de Jesus. Então, a Maria Madalena, o texto está falando que Maria Madalena, ela levantou de madrugadinha, ainda estava escuro, e ela foi correndo lá no túmulo de Jesus. E quando ela chegou, ela teve uma grande decepção. O túmulo estava aberto. Então, no momento, eu imagino que ela pensou, onde colocar o meu Senhor? Para onde levar o meu Senhor? Imediatamente ela voltou e foi contar para outro discípulo. Ela contou para Pedro e provavelmente o outro deveria ser João. Quando ela falou para eles que o corpo do mestre não estava lá, que o túmulo estava vazio, os dois saíram numa disparada. A Bíblia não fala a distância que tinha da casa deles até onde estava o túmulo. Eles foram numa disparada, chegaram lá no túmulo correndo, e quando eles viram, o túmulo estava vazio. Aí Pedro olhou lá dentro do túmulo, e o verso 6 vai dizer assim, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo, ele também viu os lençóis, e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, naquela época, não tinha caixão. O que eles faziam? Eles enrolavam o corpo da pessoa num lençol, enrolavam em lençóis. Então, ali tinha lençóis que envolviam o corpo de Jesus e um lençol que envolvia a cabeça de Jesus. E esse lençol que envolvia a cabeça de Jesus estava separado num lugar à parte. Então é muito importante a gente conhecer a história do povo judeu, porque às vezes uma palavrinha dá todo sentido para coisas que nós não sabemos. Então essa história desse lençol num lugar à parte, o que quer dizer? De acordo com a tradição judaica, o que era o costume deles? Então o servo ia lá, preparava a mesa do seu senhor, e ele saía da sala, porque ele não podia ficar no mesmo ambiente, e o senhor dele comia. Se por acaso o senhor não fosse comer mais, o que o senhor fazia? Ele pegava o pano, se limpava e jogava lá e saía, e o servo vinha e retirava a mesa. Mas se por acaso esse senhor precisasse se ausentar por um motivo ou outro, e ele não tivesse terminado a refeição dele ainda, o que ele fazia? Ele pegava esse pano dele se limpar, ele deixava bem ajeitadinho e colocava ali do lado. Porque ele não ia falar para o servo, olha, eu não terminei, daqui a pouco eu volto. Eles não tinham essa comunicação. Então, o Senhor deixava o seu pano ali do ladinho e o Senhor saía da sala. Aí o servo vinha, olhava que o pano estava ali, então ele, opa, meu Senhor ainda não acabou. Aí o servo se ausentava, o Senhor vinha e terminava a refeição dele. Então, esse detalhe
enrolado num lugar à parte, quer dizer o quê? Jesus, por exemplo, Jesus poderia levantar os panos, ficar ali caído e ele ir embora. Mas esse pano colocado à parte quer dizer o quê? Jesus dizendo, eu ainda não terminei. Eu ainda não terminei, eu vou voltar. Eu vou voltar. E essa volta de Jesus chama-se arrebatamento. Arrebatamento. Em várias passagens da Bíblia, nós temos a palavra do Senhor falando sobre esse dia. Então, no dia do arrebatamento, o que vai ser? A palavra arrebatamento é tirado de súbito. Imagina você abrir, tem alguém do teu lado, você pisca, quando você olha, a pessoa não está mais ali. A pessoa não está mais ali. Então, e a palavra do Senhor, essas pregações que nós ouvimos, esses ensinos, essas advertências, essas puxadas de orelha, para que é? Para que o dia que o sinal tocar, o dia que a trombeta tocar, nós não ficarmos para trás. Porque para quem ficar para trás, vai ser dias tão terríveis como nunca houve na face da terra. E a palavra do Senhor está nos alertando o tempo todo para nós nos prepararmos, para nós não sermos pegos de surpresa. Para isso nós temos também a parábola das 10 virgens. Lembram que aquelas umas que não for pego com azeite de sobra, a porta vai fechar, o noivo vai vir e ela vai ficar para trás. Aí não tem mais jeito. Então a palavra do Senhor, ela está nos exortando para isso, para o grande dia do Senhor. Para o grande dia do Senhor. Às vezes o pastor está pregando, você tem que buscar Deus, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que se envolver com a obra. Para quê? Para nós nos prepararmos. Porque aquelas virgens que estavam de bem boa com o braço cruzado, elas ficaram para trás. Então tudo aquilo que nós fazemos, nós estamos colocando azeite na nossa lamparina. Nós estamos colocando azeite na lamparina. Então nós temos que estar todos os dias pensando na volta do Senhor. Porque a volta do Senhor pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento pode acontecer. Até um dia um pregador falou assim, olha, se um dia você ouviu no Jornal Nacional, muita gente desapareceu. Hoje nas redes sociais, ai, desapareceu muita gente. Aí você chora. Chora bastante porque você ficou para trás. Então nós estamos aqui hoje para que nós não venhamos a ficar para trás. Para que nós não venhamos a ficar nesse grande dia que o Senhor nos alerta. Para nós ficarmos firmes, ser de sóbrio, ser de vigilante. E em várias passagens bíblicas, o próprio Jesus nos alerta acerca disso. Nós vamos, tarefa de casa. Em casa vocês vão ler Marcos capítulo 13, Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21. Todos os três estão baseados no mesmo texto. Jesus falando acerca dos tempos do fim. Jesus falando do período da grande tribulação. E tem uma parte no finalzinho do capítulo 13 do Evangelho de Marcos, num curto espaço de tempo, Jesus falou, se não me engano, 6 ou 7 vezes, vigiem, vigiem. E isso ele está falando para a igreja. E isso ele está falando para nós. Porque se nós não vigiarmos, o dia que a sineta tocar, nós vamos ficar. Nós vamos ficar. Hoje, Jesus ele veio para nos dar salvação. Hoje, Jesus é o nosso mediador. Hoje, Jesus, através do sangue de Jesus, nós somos purificados do nosso pecado. Mas naquele dia, Jesus será o advogado. Hoje, Jesus está aqui para, através de Jesus, nós temos salvação. Através de Jesus, nós podemos ficar livres desse grande e terrível dia. Mas quem não quer saber de se esforçar para viver uma vida que agrada o Senhor, infelizmente vai ficar de fora. Aí, hashtag, não vai ter mais o que fazer. É só chorar e lamentar eternamente pelos séculos dos séculos dos séculos. Então, o livro de Apocalipse, nós vamos ver ali, tem pessoa que fala, eu morro de medo de ler o livro de Apocalipse. Tenho medo, tenho pavor.
Porque ali, na verdade, o livro de Apocalipse, ele é um livro de esperança. Ele é um livro de alegria para o crente. Porque o crente vai ver que tudo que Jesus prometeu aqui atrás vai se cumprir. A gente vê que é o livro que todas as promessas que o Senhor falou aqui atrás, em Apocalipse, nós vamos ver se cumprindo. Então, ali no livro de Apocalipse, no começo, capítulo 1 até o capítulo 3, Deus está tratando com a igreja. Vemos que tem a carta para 7 igrejas. Então, ali Deus está exortando aquelas igrejas. Deus está exortando, falando com aquelas igrejas. E um detalhe, porque a gente tem que vigiar. Vejam só como a gente tem que vigiar. Todas aquelas igrejas que Jesus falou duramente com elas, exortando elas a permanecer firme, exortando elas a continuar buscando, a continuar na verdade. Todas essas igrejas que tiveram essa palavra há 2000 anos atrás, todas essas igrejas não existem mais. Naquela região da Ásia, vocês podem pesquisar no Google, aquela região da Ásia que foi toda evangelizada pelos apóstolos, que Paulo gastou a vida inteira dele evangelizando, viajando por aquela região, levando o evangelho. Hoje naquela região é 0,000% a minoria de crente. Hoje nós é que temos que mandar os missionários para lá evangelizar aquele povo. Porque eles não vigiaram, o evangelho caiu no esquecimento, eles entraram na mesmice das nações e acabou. Para a gente ver, não é à toa que Jesus fala, vigiem, porque se nós não vigiarmos, nós vamos fazer parte daquelas 5 virgens que não tinham azeite na sua lamparina. E a palavra do Senhor é para nós ficarmos atentos. E o interessante, nós sabemos que vai acontecer, mas nós não sabemos o dia que vai acontecer. Assim como o ladrão, Jesus fala. A pessoa não sabe a hora que o ladrão vai vir na casa dele. Se ele soubesse, o que ele ia fazer? Ele ia colocar um conde de guarda, ele ia trancar melhor a porta, ele ia colocar mais segurança na porta, mas ninguém sabe. De repente, a hora que a pessoa menos espera, o ladrão vem e entra. Então, assim também há de ser a vinda do Filho do Homem. Vai ser de repente. E a Bíblia, em todo o tempo, ela nos alerta quanto a isso. A nós sermos vigilantes. Vigilantes. Entender muito bem. Se eu não tiver um compromisso genuíno com Jesus, 24 horas por dia da minha vida, nós vamos ficar para trás. Então, vida com Deus é muito sério. Vida com Deus é dia a dia, vida de santidade, é vida de esforço, vida de renúncia. E a palavra do Senhor nos exorta em relação a tudo isso. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, o Senhor está tratando com essas igrejas. Aí no capítulo 4, o que vai acontecer? A gente percebe que ali acontece o arrebatamento. Porque João, ele não se vê mais na terra, ele vê uma porta aberta no céu e ele se vê diante do trono de Deus. Então ali representa que aconteceu o arrebatamento da igreja. Jesus buscou o seu povo. E a partir daí, do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 19, é o juízo de Deus sobre a terra. É o juízo de Deus sobre a terra. Então, por isso que em todo tempo, a palavra do Senhor nos exorta para nós mantermos firmes e vigilantes, porque o Senhor vai vir a qualquer momento. A Bíblia tem a parábola das 10 virgens. Lá em Tessalonicenses, na primeira carta, o apóstolo Paulo também escreveu, nós seremos arrebatados, nós vamos ser tirados de súbito da terra. E também na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 e 52, ele também falou, eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, do dia do arrebatamento nós vamos ser tirados vivos. Se o arrebatamento acontecer amanhã, nós não vamos passar pela morte.
Nós vamos ser tirados vivo da terra. Então ele fala, eis que vou revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Transformados. E no 51 ele fala, no momento, então vai ser muito rápido, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Então, meus amados, se um dia vai acontecer, Jesus... E pelo contexto político, por aquilo que Jesus falou no sermão escatológico do capítulo 24 de Mateus, a gente vê que está muito próximo disso acontecer. Tudo que Jesus falou ali está acontecendo. Nós podemos dizer que está nos últimos segundos para essa campainha tocar. Então nós não podemos ficar de bobeira, nós não podemos, chega de levar uma vida de crente de qualquer jeito. No domingo e na quinta eu sou crente, mas durante a semana eu vivo uma vida de qualquer jeito. Nós temos que entender que tudo que nós fazemos é anotado no livro de Deus. Tudo que faz escondido, escondido de pai, escondido de mãe, escondido de mulher, escondido de marido, tudo está anotado lá. E isso vai ser contado contra nós. Então, é com Deus que nós vamos tratar. E de Deus a gente não esconde nada. Então, se o Senhor está nos exortando hoje, é porque Ele não quer que nós fiquemos para trás. Mas, para isso, depende do nosso posicionamento com Cristo. Do nosso posicionamento. Então, nós temos que viver todo dia como se Jesus fosse voltar naquele minuto. Detalhe, nós podemos morrer a qualquer momento também. Então, nós temos duas certezas. Nós vamos morrer e Jesus vai voltar. Independente da situação, nós temos que estar preparados. Então, a Bíblia nos alertou quanto a tudo isso. E interessante que vejam bem que maravilha. Lá no Sul, faz favor, coloca para nós, capítulo 9 do livro de Daniel, a partir do verso 24. Vejam que interessante. O profeta Daniel, ele viveu no ano 500 e pouco antes de Cristo. No ano 500 e pouco antes de Cristo. E esses dias o pastor pregou a respeito do plano de Deus. Então Deus, Ele tem um plano para a nossa vida. Ele tem um plano e Deus tem uma agenda. E Deus, Ele deixou essa agenda para nós ficarmos atentos. Então aqui no capítulo 9 de Daniel, 500 e poucos anos atrás, aliás, 2.500 anos atrás, 500 e poucos anos antes de Cristo, Deus revelou tudo o que vai acontecer há muitos anos para frente de nós. Nós não sabemos quanto tempo temos ainda. Mas aqui na Bíblia, nós já sabemos tudo o que ainda vai acontecer. Então, nós temos essa vantagem. Deus nos alertou. Deus, Ele é um pai que Ele não vai pegar ninguém de surpresa. Ele não vai pegar ninguém de surpresa. Quando Deus está falando, vigia, vigia, é igual aquela mãe. Menina, eu vou te pegar. Menino, toma cuidado. Menino, você vai ver só. Aí chega uma hora que a mãe vem. Então, Deus, Ele é assim. Ele está nos... Olha, mais de 500 anos antes de Cristo, Deus já revelando tudo o que ia acontecer. Para quê? Para a igreja dele ficar atenta, vigilante, sabendo que ele voltará a qualquer momento. Porque aqui está, em Daniel capítulo 9, ali tem a agenda de Deus para a humanidade. Então, aí no capítulo 24... está dizendo assim, aqui o que aconteceu? O povo de Deus, eles estavam na Babilônia nessa época. Eles tinham sido levados, foram cativos lá e ficaram 70 anos na Babilônia por causa da desobediência que Deus havia dito para eles. Eles desobedeceram a Deus, foram infiéis ao Senhor, por isso o castigo de Deus veio sobre a vida deles. Então eles estavam ali e de acordo, Daniel ele começou a orar. Daniel ele era um servo de Deus, ele começou a orar e ele foi ver no livro do profeta, porque lá no livro de Jeremias capítulo 29, verso 10, Deus falou que o tempo do povo ali na Babilônia seria 70 anos.
E Daniel começou a orar e ele foi fazer as contas, ele percebeu que já tinha chegado esse tempo. Já tinha chegado esse tempo, e por que Deus não fez com que o povo voltasse para Jerusalém? Aí Daniel vai orar e vai buscar a direção de Deus. Primeiro ele pede perdão pelo pecado dele, aí ele pede perdão pela nação dele. Depois que ele orou, pediu perdão para Deus, aí o Senhor veio falar com ele. Deu a revelação das 70 semanas de Daniel, as 70 semanas de ano. Então o Senhor fala para ele, porque ele está preocupado, mas Senhor, por que o povo não voltou ainda? Por que está todo mundo aqui? Por que ninguém voltou para Jerusalém? Aí diz assim, 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade que é Jerusalém. Veja bem o propósito, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo do santo. Saiba e entenda isso, desde que foi dada a ordem para restaurar e para reedificar em Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, o príncipe haverá 70 semanas, haverá 7 semanas e 62 semanas. Depois eu vou colocar uma timeline ali, vai ficar mais fácil de entender isso. Haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Aqui ele está falando do período da grande tribulação. Próximo. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, Jesus, e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir, que é o anticristo, destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra, desolação, e foram determinadas. Então, aí o que... vai no próximo lá, Su. E ele fará firme aliança com muitos. Isso daqui, ele já está contando para o período depois do arrebatamento. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o arrebatamento da igreja, aí Deus, tudo que é de Deus vai ser retirado da terra, aí o anticristo vai entrar com o seu reinado. O anticristo vai entrar e o que vai acontecer? Ele vai fazer aliança com muitos. A princípio, ele vai se passar de bonzinho, como se ele fosse o Cristo. Então ele vai fazer aliança com muitos por uma semana que vai ser a última semana das 70 semanas. Na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, sobre a asa da abominação virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então, 500 anos antes de Cristo, Deus já revelou para o povo o que ia acontecer. Então, esse povo de Israel, a vida toda eles sabiam que viria um rei, que viria um salvador, tudo que o Senhor ia fazer, eles sabiam. Então, essas 70 semanas de Daniel está explicando tudo o que vai acontecer, desde o povo retornar para Jerusalém até o fim dos tempos. Ô Su, faz favor, coloca aquele gráfico para nós agora. Então, aqui, esse gráfico é da minha Bíblia, não foi eu que fiz não, tá bom? Não vão me chamar de plágio aí, tá? Então, nesse gráfico aí, está explicando essas 70 semanas de Daniel. Então, está explicando. Então, essa primeira coluna ali em branco, aquele pergaminho, quando o povo de Israel ainda estava na Babilônia, aí depois veio o Império Persa, conquistou a Babilônia e o povo de Israel ficou sob o domínio babilônico, sob o domínio persa. Aí depois o que vai acontecer? Deus vai usar o rei Ciro vai fazer um decreto. Esse é o decreto que o rei Ciro fez. Isso aqui está lá no livro de Esdras, no livro de Neemias. Então o rei faz um decreto liberando o povo para voltar, para retornar para Jerusalém. Porque quando a Babilônia invadiu Jerusalém,
Jerusalém ficou completamente destruída. O templo foi destruído. Então, imagina um cenário de guerra. Ficou inabitável. Então, o rei faz o decreto liberando o povo para voltar. Então, nessa explicação que o Senhor deu para Daniel, então, do retorno do povo, depois que o rei determinou o retorno, então, do retorno do povo, o povo levou 7 semanas para retornar. Então, o povo levou 7 semanas para retornar. Esse retorno está lá em Êxodo e Neemias. Então, eles retornaram para Jerusalém e foram reconstruir a cidade. Depois ali, 62 semanas. Então, do tempo que eles retornaram para Jerusalém até a vinda do Messias, levaria 62 semanas, que vai somar não estou enxergando, peraí. Que vai somar um total de 483 anos. Então, de quando Deus deu essa revelação para Daniel, até a vinda do Messias, levou um período de 483 anos. Então, por isso que quando Jesus nasceu, que os magos foram no castelo do rei procurar aonde estava o rei que tinha nascido, por isso que o rei pergunta, mas quando que foi? Quando que o profeta falou que isso ia acontecer? Porque eles tinham a timeline de Deus, eles tinham essa linha do tempo. Vamos fazer um upgrade, né? A timeline de Deus. Então, eles tinham essa timeline. Aí, por isso, quando Jesus veio, por que muitos creram em Jesus? Porque eles conheciam a profecia, eles sabiam que Deus ia mandar um Salvador, eles sabiam que Deus ia enviar alguém para livrá-los, porque nessa época aqui, eles estavam sob o domínio do Império Romano. Só que o entendimento de alguns era que Deus ia livrar eles da mão do exército. Eles não entendiam que era uma salvação espiritual, que é o que Deus quer fazer conosco. Deus quer nos livrar da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de viver, da nossa maneira de pensar, para levar para essa dimensão que o pastor falou. Deus, Ele quer nos tirar dessa terra, de maneira de pensar. Mesmo nós vivendo aqui, nós temos que estar pensando lá em cima, com a visão de cima, esquecer essa terra. Trabalhar, tem que trabalhar, tem que sustentar, mas sempre olhando para o alto, sempre com o nosso coração na promessa de Deus. Então, Jesus veio, Jesus cumpriu o propósito de Deus, e o que vai acontecer? Lá no Evangelho, gente, isso aqui está tudo em Apocalipse, tá? Aqui está resumido o Apocalipse. Então, lá no Evangelho de João, capítulo 1, diz que Jesus veio para os seus. Então, como Deus havia prometido, lá em Isaías, Jesus veio. Vejam bem, Deus profetizou que Jesus viria 800 anos antes. Então, quem seguia a lei, quem estava ali ligado com Deus, sabia que Jesus ia vir. Mas muitos não aceitaram, conforme nós vemos na Bíblia. Então, lá fala, ele veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Aí Deus fala, mas todos quanto receberam, Deus deu o poder de ser chamado, de ser feito filho de Deus. Por isso que eu e você estamos aqui hoje. Porque graças a Deus, os judeus rejeitaram a Jesus. Jesus veio para o povo dele rejeitou Jesus. Aí o que vai acontecer com essa timeline de Deus? Vejam bem, o que vai acontecer? Aqui, olha, então aqui, Jesus veio, cumpriu o seu ministério, cumpriu o teu propósito, lembrando que ele morreu por causa do nosso pecado, tudo que Jesus passou foi por causa do nosso pecado, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Quando Jesus morre, lembra o que falou em Daniel? Até a morte do ungido. Aqui na morte do ungido, o que aconteceu? Deus tem o controle remoto, Deus deu um pause. Deus pausou a contagem da semana. Você pode ver que aqui, parou nas 69 semanas e ela vai continuar aqui na última semana da desolação que falou o profeta Daniel. Então, graças a Deus, Deus deu um pause no tempo e aqui nós fomos inseridos nessa agenda de Deus. Tempo da igreja, tempo dos gentios.
todo aquele que não era judeu era um gentio. Então, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, entendemos que Jesus é o Salvador, nós estamos inseridos aqui, no tempo do gentio, no tempo da igreja. Porque você pode ver que no Antigo Testamento não menciona a palavra igreja. Aqui que entrou a igreja, quando os discípulos começaram a pregar acerca de Jesus. Naquele estudo da manhã, vocês têm essa agenda aqui. Então, depois vocês pegam, leiam os versículos que estão ali. Nós temos que entender de Deus, nós temos que entender do reino do Senhor. Nós temos que estar cheio do Espírito Santo, para que dia que Deus apertar o pause de novo, para continuar, nós não ficarmos para trás. Então, aqui é o tempo da igreja. Então, Deus deu o pause. Nós estamos no tempo da igreja, que já tem 2023 anos, esse tempo da igreja. Aí, o que vai acontecer? Agora, aqui, nessa setinha aqui, conforme Jesus fala lá em Mateus 24, vai acontecer o arrebatamento. E ali no Mateus 24, Jesus vai falar de fatos que vão preceder esses acontecimentos, para que quando a gente vê essas coisas acontecendo, ficar de anteninha ligada. Ficar de anteninha ligada, porque a qualquer momento o arrebatamento, Deus pode apertar o pause e continuar a contagem da última semana, que vai ser a 70ª semana. E essa semana aqui é que Jesus falou que serão dias tão terríveis como nunca houve na face da terra. Por que vai ser dia terrível? Então aqui vai acontecer o arrebatamento. Aqueles que viveram firme com Deus, que serviram a Deus, que viveram em fidelidade com Deus, que o tempo todo servindo a Deus, envolvido com Deus, envolvido na obra, que viveram uma vida fiel com Deus, não quer dizer que a pessoa é perfeita. Todos os dias a gente tem que estar ali pedindo perdão para o Senhor, reconhecendo quem nós somos. Porque Jesus fala, vós sois maus. Se disser que não tem pecado, vocês são mentirosos. Então é todo dia ali, buscando a Deus todos os dias. Buscando a Deus todos os dias, se arrependendo, como o pastor Edmar leu. Se voltando para Deus todos os dias. Para quê? Para que o dia que Deus tocar a campainha dele, não ficar de fora desse grande momento. Agora imaginem vocês, esse dia aqui, imaginem só o que caos que não vai ser a terra. Vai virar um caos, imaginem só. Porque aqueles que são do Senhor vão ser arrebatados. A esposa que é crentona, o marido chega em casa, cadê a mulher? A mulher sumiu. Os pais vão na escola buscar as crianças, cadê as crianças? Desapareceu. O avião está lá cheio de gente, de repente metade do avião desaparece. Para onde que foi esse povo? Então vai ser dia de desespero. Vai ser acidente, porque a pessoa está lá dirigindo o carro dela, ela vai desaparecer, o carro fica desgovernado. Até diz que tinha uma companhia aérea, que eu esqueci o nome agora, não sei se é a Panam, quem que era, diz que ela nunca colocava 2 pilotos crentes. Porque no fato de acontecer o arrebatamento, o avião não ficar sem piloto. Então, para a gente ver que até os ímpios sabem disso, e o crente está aí, como diz a expressão, balangando o beiço, como diz a expressão. Então, nós temos que ficar atentos, porque o dia que acontecer o arrebatamento, vai ser terrível. Porque daí, aquele crentão que levava a vida de qualquer jeito, vai ficar. Porque hoje você fala disso para um crente, ele fala assim, não é bem assim que vai acontecer. E detalhe, nós cremos nessa linha de pensamento. Tem algumas linhas de pensamento que acreditam que o arrebatamento vai acontecer aqui, olha, no meio da grande tribulação. Nesse período de 7 anos, lembram que nós lemos lá em Daniel, que no meio desses 7 anos o anticristo vai romper a aliança dele? Então, tem muito crente que acredita que vai acontecer assim. E nós temos que ficar atento. Israel é o relógio de Deus. Tudo está conectado com Israel. Porque hoje lá em Israel tem um conflito muito grande. Porque tem quando vocês vê a foto de Israel, tem aquela cúpula dourada. Aquele lugar lá
é o lugar onde os muçulmanos fazem as adorações deles. Os israelitas não podem nem se aproximar daquele lugar, porque ali é deles. Então, desde o ano 70, quando o imperador romano Tito destruiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu tudo, os judeus tradicionais, os ortodoxos, que praticavam aqueles rituais que Deus tinha dado para Moisés, então, desde o ano 70 depois de Cristo, que eles não praticam os rituais deles. Eles têm a sinagoga, eles se reúnem na sinagoga. Então, o que vai acontecer? Aí, nessa última semana, o dia que aconteceu o arrebatamento, aí o que vai acontecer? O anticristo vai ser o governo do anticristo. Então, tudo que nós vemos acontecendo hoje no nosso mundo, a gente vê que está caminhando para que isso aconteça. A gente vê que está tudo se afunilando para acontecer. Então, aqui nós vamos, a Bíblia tem a trindade, então é a besta, o falso profeta e o anticristo. Esses três vão ser três governos poderosos que vai operar nesse período. Então, vai ser uma pessoa religiosa de muita influência, uma pessoa da área política e um da área econômica. Então, vão ser o governo do anticristo nesse período. A princípio, conforme diz lá o profeta Daniel, então ele vai fazer um acordo com Israel e com muitas outras nações. Ele vai se fazer de bonzinho. Quem vai lá em Israel, esses historiadores, essas pessoas que pesquisam bastante, eles falam que eles têm todos os utensílios para a construção do terceiro templo em Israel. Porque o primeiro templo Salomão construiu, a Babilônia destruiu. O segundo templo Neemias construiu, aí no ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito destruiu. E agora eles vão construir esse terceiro templo. Aí o anticristo vai permitir que Israel construa, que eles façam os sacrifícios deles e tudo. Como nós lemos lá em Daniel, nessa metade da semana, o anticristo vai romper esse acordo com Israel. Para com o sacrifício, para com tudo, não vão fazer mais nada. Para. Aí o que vai acontecer? Porque lá em Israel, os israelitas mais tradicionais, os judeus tradicionais, até hoje eles estão aguardando a vinda do Messias. Eles não entenderam que Jesus era o cara que Deus tinha falado. Até hoje eles esperam o Messias. E quando esse anticristo entrar, ele vai entrar como um Cristo. Olha, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Então a Bíblia diz que ele vai enganar muitos. E os judeus vão acreditar que ele é o Cristo. Vão acreditar que ele é o Cristo. Aí quando ele romper, aqui no meio da semana, quando ele romper esse acordo, aí eles vão acordar. Eles vão acordar, vão ver que eles foram enganados e que aquele cara não é o Cristo. Que realmente o Cristo era o Messias que eles mataram lá atrás. Então vai haver um despertamento. Só que nós não podemos esquecer que nesse período aqui, o chicote está estralando. E maravilha para nós. Aqui embaixo, quem ficou está sofrendo terrivelmente. E a igreja que subiu está lá participando das bodas do Cordeiro. Enquanto nós estivermos lá na festa, imagina um casamento mais chique que você já foi, uma festa maravilhosa, com comida maravilhosa, que você falou assim, nossa, nunca fui numa festa dessa. A boda do Cordeiro nem se compara. A gente nem imagina de tão maravilhoso que vai ser. Então, por mais, não tem aqui na terra nada que vale a pena a gente perder esse momento. Porque enquanto nós estivermos aqui em cima com Cristo, participando da boda do Cordeiro, quem não creu, quem rejeitou, quem duvidou, está aqui embaixo sofrendo. O grande e terrível dia, como nunca houve em toda a face da terra. Então, aqui a pessoa vai estar sofrendo. Então, aí,
Lá em Apocalipse fala a respeito do juízo de Deus. Então, esse período aqui é entre o capítulo 6 e o capítulo 19 de Apocalipse. Porque lá vai tocar a trombeta, vai derramar o cálice e o selo. Então, vai ser simultaneamente. Vai ser tragédias em cima de tragédias. À medida que toca uma trombeta, vai ser aberto um selo. Aquele selo vai vir um terremoto, vai vir chuva de fogo, terremoto, saraiva, tsunami. Então imagina que caos que essa terra vai ficar. E quem ficar por aqui não vai ter para onde ir. E um detalhe, quando acontecer o arrebatamento, o que vai acontecer? Muita gente desapareceu e muita gente ficou. Imagina, hoje na Terra, se não me engano, tem 8 bilhões de pessoas. Dessas 8 bilhões, imagina 3 bilhões desaparecer. É muita gente. Então, o que vai acontecer? O anticristo... Essa é uma teoria minha, a Bíblia não fala. Então, como subiu muita gente, vão ter que fazer um recenseamento. Vão ter que fazer um recenseamento para ver quantas pessoas ficaram. E aparentemente, para quem ficou, vai ser bom. Porque vai ficar muita casa desocupada, muita terra desocupada, e as pessoas vão tomar esse lugar. Vão ficar morando. Aparentemente, vai sobrar coisas, né? Então, vai ficar bom aparentemente. Os primeiros 3 anos e meio... o anticristo vai conseguir enganar, porque vai ser assim, aparentemente bom. As pessoas vão estar sofrendo, mas elas nem imaginam o que está por vir. E quando fizer esse recenseamento, o que Apocalipse 13:18 fala? Que vai ser colocado uma marca na pessoa. Vai ser colocada uma marca. A Bíblia fala, calcula esse número que é número de homem. O número é 666. Não sei, pode ser um chip, pode ser uma tatuagem. Alguma coisa eles vão implantar na pessoa. Detalhe, a Bíblia fala que quem receber a marca, acabou, ela não vai mais herdar o reino dos céus. Porque nesse período aqui, o que vai acontecer? Para quem ficar aqui na terra, vai ter uma perseguição contra os crentes que ficou. Vai ter uma perseguição. Hoje ainda nós temos liberdade de adorar a Deus, de servir a Deus, de estar aqui na igreja reunido. Mas nesse tempo aqui, acabou. Porque o que eles estão fazendo? Eles vão fazer de um meio que vai eliminar as religiões, colocar uma religião só, uma moeda só e um só governador mundial. Até tem um cara lá do Rio de Janeiro, que era um pesquisador, ele fazia parte do corpo da ONU. Ele falou assim que a última assembleia da ONU que ele participou, eles fizeram a agenda para 2030. E geralmente nas agendas anteriores que ele participou, eles se preocupavam com fome, com conflitos internos entre as nações. Nessa agenda, eles trataram de implantar um só governo mundial, implantar uma só moeda e implantar uma só religião. Então, o que nós estamos vivendo no mundo hoje? Nós estamos, bem dizer, o império do anticristo, ele está sendo implantado gradativamente sem a gente perceber. Por quê? Hoje, o que é certo virou errado e o que é errado virou certo. Vão tirando Deus da jogada, não pode mais falar de religião, não pode mais isso, não pode mais aquilo. Aquilo que é abominação aos olhos de Deus está se tornando normal para os homens. Então, o que é isso? É o império do anticristo sendo implantado sorrateiramente. Para que quando ele entrar ali, agindo, vai ser tudo natural. As pessoas não vão se assustar. Igual a marca da besta, por exemplo. A marca da besta vai ser implantada nas pessoas. Por quê? O que aconteceu na pandemia? Todo mundo usando máscara. Todo mundo teve que usar máscara. Católico, crente, muçulmano, budista, não teve exceção. Todo mundo.
Vamos todo mundo vacinar, todo mundo vacinando. Então vai ser tão normal as pessoas obedecerem, que quando alguém falar, vai ter que colocar marca. Porque daí o que acontece? Essa marca, ali ela vai ter toda a tua informação, a tua conta de banco, as tuas informações pessoais. Você não precisa de passaporte, não precisa carregar bolsa, está tudo ali. Uau, que legal, que prático. Para quem não entende, vai ser uma maravilha. Por isso que é importante a gente pregar, a gente falar de Jesus hoje, mesmo que não aceitem. Por quê? Porque o dia que você desaparecer, teu amigo vai falar, nossa, não é que aquele maluco tinha razão? Desapareceu mesmo. Aí quando, de repente, você falar, vai ser uma chance dele ser salvo. Porque na hora que eles for querer implantar a marca da besta nele, ele vai saber que se ele aceitar, não vai ter mais jeito para ele, não vai ter mais chance. Não vai ter mais chance para ele. Então, todo aquele que aceitar a marca da besta, acabou. Acabou o sinal para ele, já tocou, o papel em branco já foi, então não vai ter mais o que fazer. Então, no caso, por isso que é importante a gente pregar hoje, para as pessoas saberem tudo o que vai acontecer. Até esses dias eu estava com a minha cachorra lá fora, estava subindo um rapaz de bicicleta, ele parou e pediu água, e começamos a conversar e tal. Eu perguntei para ele, e você, já entregou a tua vida para Jesus? Ele levou um susto, ele, ainda não. Eu falei, mas você sabe o que vai acontecer com quem não entrega a vida para Jesus? Aí eu aproveitei para dar uma aterrorizada no rapaz, né? Porque é melhor eu falar, ele ficar atento e um dia ele ser salvo, do que eu não falar e um dia eu ser cobrada por isso. Então, nessa última semana aqui, vai acontecer da pessoa ser salva? Vai acontecer. Aquele crentão meia boca que levou uma vida de qualquer jeito, o que vai acontecer? Vai ter a notícia que todo mundo vai ter que comparecer a tal lugar para colocar a marca da besta. Aí ele vai falar, mas eu não posso ir, porque se eu for, vou perder minha salvação. E um detalhe, lembram que quem não usava máscara, não podia entrar em restaurante, não podia entrar em lugar nenhum? Quem não aceitar a marca da besta, não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder fazer nada. Não vai poder fazer nada. E aí, as pessoas vão ser perseguidas. Vai chegar, você tem que aceitar. Não, eu não vou aceitar, eu não vou aceitar. E o que fala em Apocalipse 19? Quem não aceitar, como que vai ser salvo daí? Lá em Apocalipse fala que ele vai ser decapitado. Então vão chegar para ele, vamos colocar marca? Não, eu não quero. Vamos colocar? Não, eu não quero. Aí, passa o facão no pescoço, aí ele vai comparecer lá diante do trono de Deus. Porque João fala assim, João pergunta para o anjo, o anjo pergunta para João, está lá no capítulo 19, quem são aqueles? Aí o anjo, então aparece milhões e multidões de gente debaixo do trono de Deus, e o anjo pergunta para João, quem são aqueles? João fala, eu não sei, tu sabes. Aí o anjo fala, estes são aqueles que não aceitaram a marca da besta, nem adoraram a sua imagem. Eles foram decapitados, nunca mais passarão fome e nem sede. Ou seja, quem ficou aqui não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder negociar, fazer nada. Vai morrer de fome, vai morrer de sede ou vai ser decapitado. Então, é melhor a gente esforçar para subir na primeira chamada, que vai ser bem mais suave, né? A única coisa que nós temos que fazer agora é rejeitar a nossa vontade e nos esforçar para fazer a vontade de Deus. Porque depois, nessa semana aqui, o negócio vai ficar feio. Jesus fala que nunca houve coisa tão terrível sobre a terra. A gente não consegue nem imaginar. Lá em Apocalipse descreve tudo que vai acontecer, mas na nossa vida a gente não consegue nem imaginar quão terrível vai ser. E lembrando, enquanto que o povo aqui está sofrendo terrivelmente, sofrendo muito, aqui em cima, aqueles que viveram a vida que agradava a Deus, aqueles que serviram ao Senhor, aqueles que se esforçaram para andar de acordo com a vontade de Deus, vai estar se deliciando com as bodas do Cordeiro.
enquanto os outros lá embaixo estão sofrendo terrivelmente, como nunca imaginaram que sofreriam. Por isso que é importante a gente falar, testemunhar, falar que Jesus vai voltar. Um dia eu fui falar para uma mulher que Jesus ia voltar. Ai, menina, deixa de ser boba, que Jesus voltar o quê? Jesus já veio, já foi, que voltar? Então, é essa a ideia que as pessoas têm, que Jesus não vai voltar. Mas a Bíblia deixa bem claro que Jesus vai voltar. Vigiem, 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 para que você não seja pego de surpresa. Vigiem, 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 para que não sejamos pego de surpresa. Porque a Bíblia é bem clara. Aí depois desses 7 anos aqui, então aqui o tempo da igreja, o tempo que os discípulos pregaram o evangelho chegou até nós, o evangelho, nós conhecemos Jesus, aí vai acontecer o arrebatamento, depois do arrebatamento, essa última semana que vai ser a 70ª, sofrimento terrível aqui na terra para quem ficou, alegria para quem está lá em cima, e depois o melhor ainda. Aí a Bíblia fala que nós que subimos com Cristo, para colocar fim nessa última semana, o que vai acontecer? Aí Jesus vai vir. Aí o arrebatamento vai ser, como é que fala? Invisível, ninguém vai ver. Tchuf, de repente sumiu. Mas quando acabar esses 7 anos de tribulação, para colocar fim nesses 7 anos de tribulação, Jesus vai vir com a sua igreja arrebatada com os anjos do céu, para colocar fim nesse império de Satanás, para colocar fim no império do anticristo. Então vai ser a batalha do Armagedon aqui, vai ser colocado fim no império do anticristo, e aqui vai acontecer os 1000 anos. Nessa batalha aqui que vai colocar final no reinado de anticristo, Apocalipse, deixa eu achar aqui que eu anotei. Então no capítulo 20 vai acontecer essa batalha, a batalha do Armagedon, que nós vamos descer com Cristo com grande poder e grande glória. Aí todo olho verá. Aí essa terra que está aqui em sofrimento, esse povo que está aqui desesperado, sofrendo horrores. E tem uma coisa, à medida que essas taças de Deus vão sendo derramadas, vai influenciar na atmosfera. O sol vai ficar forte demais, a Bíblia diz que as pessoas terão úlceras, a água vai ser contaminada. Gente, vai ser muita coisa terrível que vai acontecer. Muita coisa terrível. Aí, para colocar fim nesse império de anticristo, Jesus vai falar assim. Então, nessa batalha aí, capítulo 19, verso 20. Su, faz favor. Então, nessa batalha do Armagedon, o que vai acontecer com os líderes desse grupo? Com a besta, o falso profeta e o anticristo. Vai dizer assim: mas a besta foi presa e com ela foi preso o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a sua marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Nessa semana de 7 anos, esse anticristo, ele vai fazer muito sinal, ele vai enganar muita gente, e ele vai conseguir muitos adoradores para ele. Aí o dia que chegar aqui, olha o que vai acontecer, no final dessa semana. Então essa besta, a besta e o falso profeta, os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, no final, Jesus vai vir conosco, nós vamos colocar fim nessa última semana, a besta e o falso profeta vão inaugurar o lago de fogo e enxofre. Aí depois no verso 21, os outros, ou seja, os seus adoradores, aqueles que seguiram a besta, aqueles que adoraram a sua imagem, eles foram mortos com a espada que saía da boca, que estava montado no cavalo branco. Quem é que está montado no cavalo branco? É Jesus. E na tua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ali nós viemos com grande poder e glória junto com Jesus. Aí depois, e o diabo, ele não vai ser lançado no lago de fogo nessa hora. Ele vai ser preso. O capítulo 20, o capítulo 20 diz assim, capítulo 20, verso 1 e 2. Aí vai falar assim: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo
e uma grande corrente. E o que ele vai fazer com essa corrente? Ele vai abrir a chave, vai abrir o abismo e vai amarrar Satanás com essa corrente e vai lançar Satanás nesse abismo. E segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, aí volta o gráfico, fazendo um favor, Su. Aí, durante os 1000 anos, depois dessa última semana, depois que nós viermos com Jesus aqui com grande poder e glória, então aqui vai fechar essa última semana, a besta e o falso profeta vai ser lançado vivo no lago de fogo e enxofre, Satanás vai ser preso por 1000 anos, e aqui, a igreja de Jesus, nós vamos ficar reinando aqui na terra, com Cristo. Nessa última semana da grande tribulação, muita gente ainda vai sobreviver. Diante de tudo isso, muita gente vai sobreviver, vai ter os remanescentes. Aí sobre esses nós vamos reinar durante os 1000 anos. A gente, um pobre miserável, saber que Deus tem tudo isso preparado para nós e a gente não dá importância para isso? Fica perdendo tempo com essa vida miserável aqui da terra? Os apóstolos, eles sonharam com esse dia. Eles viviam esperando essa grande volta de Jesus. E isso vai acontecer no nosso tempo, pelo que a gente vê. É claro, a Bíblia fala que dia e hora ninguém sabe. Mas Jesus fala para a gente olhar a circunstância. Jesus fala a respeito da figueira. Olha a figueira. A figueira é Israel. Israel floresceu em 1948, quando a ONU deu o documento de posse para eles. Então, olha para a figueira, olha para Israel. Israel floresceu. Israel floresceu. E o que nós vemos acontecer no mundo, está tudo muito próximo para acontecer. Então, aqui nesses 1000 anos, nós vamos ficar reinando com Jesus. Reinando sobre a terra, reinando sobre... Imagina nós, um pobrezinho, chegar num milionário lá, paga o teu imposto, né, pastor? Vem aqui cobrar o imposto de Jesus. Gente, é demais. Se a gente pensar nisso, a gente não quer saber de mais nada. Então, nós vamos ter esse privilégio de reinar com Cristo esses 1000 anos. Aí, depois desses 1000 anos, o que vai acontecer? Aí, Satanás vai ser solto. O diabo vai ser solto. E com todas essas pessoas que ficaram, que foram reinadas por Cristo e pela igreja durante esses 1000 anos, ainda assim, Satanás vai conseguir enganar essas pessoas. Aí vai vir uma última batalha que vai vir do céu, Satanás vai ser destruído, e no capítulo, deixa eu achar aqui no meu papel que eu anotei, aí no verso 7 do capítulo 20, Su. Aí no final, gente, é muito maravilhoso. Ai, dá vontade que aconteça hoje, para a gente ir embora com Jesus. Então, capítulo 20, verso 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Verso 8. E sairá para enganar as nações. Vejam bem, muita gente vai sobreviver depois da grande tribulação. Então, ele sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Então, ele vai enganar muita gente e vai fazer a cabeça dessa gente para se reunir contra o exército de Deus, para se reunir contra nós. Será que esses sobreviventes é só os descendentes de Abraão? Isso, 144. E a lei e vão ser salvos por causa da lei. Exatamente. Então, o que vai acontecer? É que é muito detalhe. Isso, é muito detalhe, a gente não consegue. Aí, o que vai falar no versículo 20, verso 10? O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todos sempre. Isso aqui é com Satanás, com a besta, com o falso profeta e com todos aqueles que foram com ele, com todos os seus adoradores. Aí no verso 15, Su. Esse é para aqueles que não quiseram saber de Jesus. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo e enxofre.
Então, por isso que a gente fala, aceita Jesus, entrega a tua vida para Jesus, vive para Jesus, se gaste servindo a Deus, se envolva com a obra do Senhor. Para quê? Para que a pessoa que não for encontrada no livro da vida, ela vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, ali na grande tribulação, onde ela vai ter uma chance. Ela vai fugir, ela não vai aceitar a marca da besta, vai ser decapitada, aí ela vai ser salva, rejeitando a marca da besta. Mas aqui, depois que for lançado no lago de fogo e enxofre, hashtag não tem mais volta. Não tem mais volta. É para sempre, 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 eternamente, milhares e milhares e milhares, e ponha zero, e ponha zero, e ponha zero nisso. Para nunca mais. E aqueles que serviram a Deus, aqueles que se envolveram com a obra do Senhor, aqueles que creram em Jesus, vai estar no céu, desfrutando das maravilhas que Deus tem preparado para nós. Então, meus irmãos, não é só nessa terra, não é só por causa dessa vida. Vamos servir ao Senhor por causa daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por causa daquilo, nós já sabemos, nós não estamos perdidos. Nós sabemos aquilo que Deus tem. E sabemos o que vai acontecer com quem não tem Jesus. Vamos falar de Jesus para os nossos amigos, para a nossa família, para que o dia que aconteceu o arrebatamento, eles lembrar. E não é que aqueles crentes xarope, idiota, tinha razão mesmo? E não é que tinha razão? E sabe o que eu imagino que vai ser a conversa que vai surgir quando acontecer o arrebatamento? Vocês já ouviram falar essas histórias de disco voador? O que eu imagino que vão falar na televisão ou que vão falar em alguma coisa? Aqueles bando de ignorante que só vivia falando de Jesus, que não aceitava isso, que não aceitava aquilo, eles foram abduzidos por disco voador. Eu imagino que vai ser essa conversa que vai sair para explicar para aqueles que ficaram. Porque o propósito de Satanás, o que é? Enganar as pessoas. E nos últimos tempos, o que nós temos visto acontecer? O diabo fazer a pessoa pensar que o pecado não é tão perigoso assim, não é tão sério assim. O diabo tem feito as pessoas enxergar que o céu não é tão interessante. E o diabo tem feito as pessoas ver que o inferno não é tão ruim assim. O diabo tem colocado isso porque o que ele é? Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos convence a toda a verdade. Vejam bem, Jesus subiu e ele deixou o Espírito Santo para nos ensinar. Nós não ficamos de mão banando. Jesus foi e ele enviou o Consolador. Para que por meio do Espírito Santo nós possamos permanecer firme, ficar firme contra as astutas ciladas do diabo e nós subirmos na primeira chamada. O dia que Deus apertar o play dele, nós não ficar mais ninguém aqui. Não ficar mais ninguém aqui. Então, meus irmãos, a Bíblia não é uma alegoria, não é um conto de fada. A Bíblia, ela é muito mais real do que o jornal de amanhã. Porque aqui nós temos notícia de coisa que ainda vai acontecer para nós. E Jesus falou, fica firme, vigie para que vocês não sejam pegos de surpresa. Então, vamos nos esforçar, vamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo está ensinando para a igreja, vamos estar atentos às pregações, não vamos simplesmente ser frequentador de igreja, mas vamos ser aqueles que fazem a diferença, vamos ser discípulos de Jesus, levar o Evangelho. Lembram que o pastor Dorival pregou aquele dia acerca que Jesus passou a lâmpada para nós. Jesus passou a lâmpada e nós temos que brilhar em meio às trevas. E lá na parábola das virgens, quando fala assim, à meia-noite alguém gritou, olha o noivo! À meia-noite, por quê? O que noite nos lembra? De trevas. E o que nós temos vivendo hoje em dia? Um período de trevas. Um período de trevas. As pessoas estão se afastando de Deus, não se importam com a palavra, não se importam com nada, cada um vive do jeito que bem quer, ninguém mais tem temor a Deus. É um período de trevas. E Jesus fala, assim como foi nos dias de Noé. Então a destruição virá repentinamente. E quem estiver firme com o Senhor vai ficar livre de tudo isso e vai desfrutar das bodas do Cordeiro, vai reinar 1000 anos com Cristo e nós vamos desfrutar das 1000 maravilhas que Deus tem preparado para nós. Pastor, por favor, o senhor fecha. Em nome de Jesus, o senhor quer isso aqui ou quer isso aqui?
Glória a Deus. Espero que eu tenha dado o recado. Deu. Foi muito bom. Glória a Deus. Então é muito importante nós sabermos que o Senhor está avisando que a igreja não está preparada para o arrebatamento. São pouquíssimas pessoas. Então, por que a gente tem pegado no pé a respeito de você vigiar com distração? Às vezes você está procurando coisa mais do que você está recebendo, mas está distraído sobre aquilo que Deus está querendo que nós estejamos fazendo. E eu percebo assim, né, o Espírito de Deus pedindo para nós estar pronto para o arrebatamento a qualquer momento. E profeticamente, a gente pega algumas profecias na Bíblia. Então nós vamos vendo assim que está se cumprindo tudo, mas a Raquel falou uma coisa bem interessante. Deus tem um plano e tem uma agenda, e nós estamos na agenda de Deus, e pela agenda nós estamos nos últimos dias. Se o arrebatamento acontecer daqui a pouco, está tudo certo, mas nós não podemos olhar para o arrebatamento, mas sim para o tempo que Deus deu individual para cada um. Então cada um de nós, eu sempre falo o seguinte, eu estou com 60 anos, se Deus me deu 80, eu só tenho 20. Se Ele me deu 70, eu só tenho 10. Se Ele me deu mais um dia ou 2, então qualquer momento eu vou embora. E não importa a idade que você tem, você pode ir rapidinho. Né? Você pode ir rapidinho e a culpa é tua. Por quê? Porque você tem o teu tempo, mas você tem que administrar para viver ele. Né? Nós podemos morrer por causa da nossa... E o Senhor quer nos dar uma vida abundante, mas, querida, aqui não tem muito problema não, aqui é tranquilo. Aqui nós estamos de passagem, missão. Preste bem atenção, resumindo bem o que a Raquel falou aqui para você. Arrebatou a igreja. Então, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, a noiva ligeira, a noiva prudente, tirado da terra. Para esse acabou. Vida eterna. Vai ficar 7 anos de festa, voltar na terra, reinar 1000 anos, que a Raquel falou, é sério, então eu já falei isso com o Dorival, né? Falei assim, tudo isso que estão construindo, vamos orar para isso caprichar. Porque na hora que nós voltar, nós vamos ser reis e sacerdotes na terra. O que vai acontecer com toda a população que ficar, da igreja que ficar, suponhamos, pelo que Deus mostrou para mim, 10% do ministério hoje, não só 10% que sobe, o resto não vai subir não. E eu nunca tive isso de Deus, sempre eu tive assim, no teu ministério é raro quem vai ficar. E agora mudou. Então eu estou pegando no pé de vocês, porque vocês estão vivendo outro mundo. Não é todos, tá? Tem aí uns 20% aí que está afiado no coração. Nós não estamos agindo muito, porque Deus não está fazendo, mas as pessoas se desviaram no coração, no propósito. Então, olha bem, esses não vão passar pela grande tribulação, não vão ter que ser decapitados. Né? Agora, olha bem, esses que vão ser decapitados e esses que vão ser arrebatados, estão lá no céu, estão com Jesus, vão voltar para a terra e viver 1000 anos. E eu agora mesmo estava escutando a Raquel falando ali, né, o senhor falou assim para mim, que ela falou de viagem, essas coisas, o senhor falou para mim assim, né, férias, por exemplo, se você hoje, né, pudesse pegar o melhor lugar do mundo, pegar um avião e com a sua esposa, sua família, tirar 30 dias de férias naqueles lugares que custam, igual o Lula foi lá esses dias, né, custar 20 mil reais a diária, 30 mil reais a diária, você poder ficar 30 dias de férias, assim, o que você acha, Yumi, uma lua de mel dessa? Né? Falou, isso não se compara com aqueles que vão reinar com Jesus durante 1000 anos. Você vai poder ir para esses lugares, não, nada se compara. Né? E do contrário, imagina o que vai acontecer.
E aí passou esse 1000 anos, né? Querida, aprenda uma coisa, nós só temos garantia de que vai ser arrebatado e vai para o céu a igreja. Então a igreja é colocado num sentido, né, literal, que nós somos pessoas que não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, nós somos chamados para ser esposa, filhos, é diferente. Então esses 2000 anos que a igreja tem, Deus tirou a lei e colocou a graça, e colocou nós em um outro âmbito, em outra dimensão, e só a igreja tem isso. Mas no dia do juízo, depois que acabar o milênio, a terra, o mar darão todos os mortos, e aí só vai ser salvo quem tem o nome escrito no livro da vida. Só que olha bem, aquele que foi arrebatado não entra nisso. Por quê? Porque ele vai, a Bíblia, o apóstolo Paulo fala que ele vai julgar as nações, até por isso que ele fala que nós não devemos ter problema entre nós e levar para os ímpios, porque nós seremos os juízes até dos anjos de todas as gerações. Por quê? Porque nós vamos ser um com Cristo. Pegaram? Agora fala para mim, se Jesus voltasse hoje, você está preparado?